A imaginação é mais importante que o conhecimento. Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas, em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Triste época. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade. Não tente ser bem-sucedido, tenta antes ser um homem de valor. Se A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O trabalho é X, Y é o lazer, e Z é manter a boca fechada. A imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Se, a princípio, a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Se minha teoria da relatividade estiver correta, a Alemanha dirá que sou alemão e a França me declarará um cidadão do mundo. Mas, se não estiver, a França dirá que sou alemão e os alemães dirão que sou judeu. Os ideais que iluminaram o meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Temos o destino que merecemos. O nosso destino está de acordo com os nossos méritos. Tudo deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado. O homem erudito é um descobridor de fatos que já existem, mas o homem sábio é um criador de valores que não existem e que ele faz existir. A liberação da energia atômica mudou tudo, menos nossa maneira de pensar. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Detesto, de saída, quem é capaz de marchar em formação com prazer ao som de uma banda. Nasceu com cérebro por engano, bastava-lhe a medula espinhal. A leitura após certa idade distrai excessivamente o espírito humano das suas reflexões criadoras. Todo homem que lê demais e usa o cérebro de menos adquire a preguiça de pensar. Procure ser um homem de valor, em vez de ser um homem de sucesso. A ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Nenhum homem realmente produtivo pensa como se estivesse escrevendo uma dissertação. Nenhum cientista pensa com fórmulas. O nacionalismo é uma doença infantil, é o sarampo da humanidade. O valor do homem é determinado, em primeira linha, pelo grau e pelo sentido em que se libertou do seu ego. Deus é a lei e o legislador do universo. Deus não joga aos dados. Não creio, no sentido filosófico do termo, na liberdade do homem. Todos agem não apenas sob um constrangimento exterior, mas também de acordo com uma necessidade interior. A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. O estudo em geral, a busca da verdade e da beleza são domínios em que nos é consentido ficar crianças toda a vida. Eu nunca penso no futuro. Ele não tarda a chegar. O meu ideal político é a democracia, para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado. A fama é para os homens como os cabelos, cresce depois da morte, quando já lhe é de pouca serventia. A condição dos homens seria lastimável se tivessem de ser domados pelo medo do castigo ou pela esperança de uma recompensa depois da morte. Aquele que já não consegue sentir espanto nem surpresa está, por assim dizer, morto, os seus olhos estão apagados. É mais fácil mudar a natureza do plutônio do que mudar a natureza maldosa do homem. A luta pela verdade deve ter precedência sobre todas as outras. Existe uma coisa que uma longa existência me ensinou: toda a nossa ciência, comparada à realidade, é primitiva e inocente, e, portanto, é o que temos de mais valioso. Somente seres humanos excepcionais e irrepreensíveis suscitam ideias generosas e ações elevadas. Jamais considerei o prazer e a felicidade como um fim em si,
e deixo este tipo de satisfação aos indivíduos reduzidos a instintos de grupo. A personalidade criadora deve pensar e julgar por si mesma, porque o progresso moral da sociedade depende exclusivamente da sua independência. Dificuldades e obstáculos são fontes valiosas de saúde e força para qualquer sociedade. Não se pode manter a paz pela força, mas sim pela concórdia. O importante é não parar de questionar. A religião cósmica é o móvel mais poderoso e mais generoso da pesquisa científica. É a teoria que decide o que podemos observar. Poucos são aqueles que veem com seus próprios olhos e sentem com seus próprios corações. O esforço para unir a sabedoria e o poder raramente dá certo e somente por tempo muito curto. Deus é hábil, mas nunca enganador. A compreensão de outrem somente progredirá com a partilha de alegrias e sofrimentos. Imaginar é mais importante que saber, pois o conhecimento é limitado enquanto a imaginação abraça o universo. Não é que eu sou tão esperto, é que apenas eu fico com os problemas por mais tempo. Além das aptidões e das qualidades herdadas, é a tradição que faz de nós aquilo que somos. Temos de fazer o melhor que podemos. Esta é a nossa sagrada responsabilidade humana. Chega uma hora em que a mente alcança um plano mais alto de conhecimento, mas nunca consegue demonstrar como chegou lá. As coisas mais maravilhosas que podemos experimentar são as misteriosas. Elas são a origem de toda verdadeira arte e ciência. Aquele para quem essa sensação é um estranho, aquele que não mais consegue parar para admirar e extasiar-se em veneração, é como se estivesse morto, seus olhos estão fechados. A única coisa que interfere com meu aprendizado é a minha educação. Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. E por isso, meu amigo, jamais se desespere em meio às sombrias aflições da vida, pois é das nuvens mais escuras e pesadas que cai a água mais limpa e fértil. Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo ficará sem o amor, mas se escolher o amor com ele você conquistará o mundo. Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir. Pode ser que um dia nos afastemos, mas, se formos amigos de verdade, a amizade nos reaproximará. Quero conhecer os pensamentos de Deus. O resto é detalhe. Se você continua vivo é porque ainda não chegou onde devia. Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não às pessoas nem às coisas. Evitar a felicidade com medo de que ela acabe é o melhor meio de se tornar infeliz. Grandes almas sempre encontraram forte oposição de mentes medíocres. Viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. O único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar. O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. Você entende a relatividade quando vê que uma hora com a sua namorada parece um minuto, e um minuto sentado num formigueiro parece uma hora. Certa vez, perguntado qual a definição de luz. A luz é a sombra de Deus. Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. A lei da gravidade não pode ser responsabilizada pelo fato de uma pessoa cair de amores por outra. Tudo acontece na hora certa. Tudo acontece, exatamente quando deve acontecer. A vida não dá e nem empresta, não se comove e nem se apieda. Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. A realidade é meramente uma ilusão, apesar de ser uma ilusão muito persistente. Jamais considere seus estudos como uma obrigação, mas como uma oportunidade invejável para aprender a conhecer a beleza libertadora do intelecto para seu próprio prazer pessoal e para proveito da comunidade a qual seu futuro trabalho pertencer. Tenha em mente que tudo o que você aprende na escola é trabalho de muitas gerações. Receba essa herança, honre-a,
acrescente a ela, um dia, fielmente, deposite-a nas mãos de seus filhos. Eu quero saber como Deus criou este mundo. Não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero conhecer os pensamentos dele, o resto são detalhes. Conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Não sei por que todos me adoram se ninguém entende minhas ideias. Uma reunião em que todos os presentes estão absolutamente de acordo, é uma reunião perdida. Tudo aquilo que o homem ignora, não existe para ele. Por isso o universo de cada um, se resume no tamanho de seu saber. Ninguém pode negar o fato de que Jesus existiu, nem que seus ensinamentos sejam belos. Ainda que alguns deles tenham sido proferidos antes, ninguém os expressou tão divinamente. Toda decisão acertada é proveniente de experiência. E toda experiência é proveniente de uma decisão não acertada. O casamento é a tentativa mal sucedida de extrair algo duradouro de um acidente. É fundamental que o estudante adquira uma compreensão e uma percepção nítida dos valores. Tem de aprender a ter um sentido bem definido do belo e do moralmente bom. A palavra Deus para mim é nada mais que a expressão e produto da fraqueza humana. A Bíblia é uma coleção de lendas honradas, mas ainda assim primitivas, que são bastante infantis. Especialista é alguém que lhe diz uma coisa simples, de maneira confusa, de tal forma a fazer você pensar que a confusão é culpa sua. O único modo de escapar da corrupção causada pelo sucesso é continuar trabalhando. Não existe nenhum caminho lógico para a descoberta das leis do universo, o único caminho é o da intuição. Nunca me preocupo com o futuro, muito em breve, ele virá. Se você chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades, deixe seu like para que o YouTube mostre este vídeo para mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeos novos. E compartilhe este vídeo com aquela pessoa querida que você acha que também vai gostar desse conteúdo. Assim você também estará fortalecendo o canal. Um forte abraço.